Quais ações, professor Júlio, eu consigo suspender um leilão? A suspensão do leilão, ela pode se dar numa ação própria ou numa medida cautelar. Nós temos a tutela antecipada. Você lembra disso lá da sua graduação, do processo civil. A tutela antecipada é a antecipação do próprio pedido. Vou fazer uma ação para tirar o nome do meu cliente do SPC e Serasa. Eu posso pedir a tutela antecipada. É o próprio pedido. E por que eu quero a tutela antecipada? Uma liminar. Porque eu quero que ele consiga ter crédito e comprar no dia seguinte. Por mais que o processo vai durar e ainda vai ter uma decisão definitiva. Eu vou fazer uma ação contra o hospital, contra o convênio, porque o meu cliente quer fazer uma cirurgia e o hospital está alegando carência, doença pré-existente. Convênio é terrível, né? A hora que você precisa, você paga, a hora que você precisa, muitas vezes arruma uma desculpa para não aceitar, né, o tratamento. Qual que é a ação? Obrigação de fazer. O pedido final é que faça a cirurgia, que faça o tratamento. Mas eu devo pedir a tutela antecipada, o próprio pedido antecipado, a liminar, a tutela de urgência. A medida cautelar é uma tutela de urgência, é irmãzinha da tutela antecipada. Mas a medida cautelar eu quero fazer o quê? Eu quero proteger o pedido. Eu quero proteger. Pode ser antecipação de uma perícia, pode ser antecipação de uma audiência, pode ser antecipação de um depoimento da parte, de um bloqueio judicial, uma averbação premonitória. Então, tudo que eu posso pedir na medida cautelar, eu posso pedir para proteger o pedido. É urgente, é uma tutela de urgência. Então, o leilão, o que eu posso fazer? Você que vai estudar o caso prático para ajudar o seu cliente com excelência. Se no leilão o seu cliente lhe procura e você percebeu que o leilão já está agendado, seu cliente está te falando isso, eu oriento você a usar a medida cautelar, claro, para proteger o pedido. O pedido é a nulidade do leilão. Então você pode usar essa medida cautelar de forma antecipatória antes, presta atenção, antes do processo principal ou dentro do processo principal. Ou antes ou dentro, ou antes ou dentro. Professor Júlio, e aí? Qual que é a ação? Então vamos lá, atenção. Nós temos algumas medidas judiciais para salvar o imóvel do leilão. A primeira ação que eu gosto muito de trabalhar é a ação de nulidade, ou melhor, ação declaratória, anota aí, ação declaratória de nulidade de leilão. Anotou? Ação declaratória de nulidade de leilão. A ação declaratória de nulidade de leilão, ela tem um objetivo de decretar a nulidade do leilão. Esse é o pedido, é a decisão definitiva. Eu posso pedir dentro dessa ação a medida cautelar para suspender o leilão. Suspender o leilão. Eu posso fazer uma medida cautelar antecipatória, depois eu vou ter o prazo de 30 dias, até 30 dias, para fazer o quê? Emendar. Emendar a inicial. Peço sua atenção aqui novamente. No antigo Código de Processo Civil, nós tínhamos o procedimento cautelar, lembra disso? No antigo Código de Processo Civil nós tínhamos 4 procedimentos. Tínhamos o procedimento comum, especial, execução e o cautelar, não é isso? Hoje, atualmente, com o Código de Processo Civil novo, que não é tão novo assim, já é velho, né? Mas o Código de Processo Civil atual, nós temos só 3 procedimentos. O Código de Processo Civil só traz 3 procedimentos. Temos os outros, o Juizado Especial Civil, que é considerado um outro procedimento, mas o Código de Processo Civil só traz 3. Comum, especial e execução. E aí eu te falo mais, esses 3 procedimentos aqui são os únicos que nós temos no Código de Processo Civil. O cautelar deixou de ser procedimento. Não existe mais o procedimento cautelar. Professor, o que acontece com isso? Então hoje o advogado, você doutora, você doutor, quando você distribui uma medida cautelar antecipatória para suspender o leilão, você tem 30 dias para emendar a inicial. A emenda da inicial você vai emendar e vai construir a peça bem feita de nulidade do leilão. Ação declaratória, anota aí. Ação declaratória de nulidade do leilão. Então, se você for contratado uma sexta-feira, às 18 horas, e o leilão está marcado aí, o início, no sábado, na segunda, para que você consiga dormir em paz, com a consciência tranquila, e o seu cliente também um pouco mais aliviado, a saída talvez, se você não tem tempo para fazer a ação completa, né? Ação declaratória de nulidade de leilão, de forma completa, com a medida cautelar dentro dessa ação, a saída está aí para você doutor, para você doutora. Você pode fazer a ação
sim, a ação declaratória de nulidade de leilão. Posteriormente, você faz a medida cautelar, 2 folhas, 3 folhas, para suspender o leilão e deixa claro nessa medida cautelar, deixa em caixa alta que é medida cautelar antecipatória, medida cautelar antecipatória, ou usa o nome correto, tutela de urgência cautelar antecipatória. Anotou? Olha o nome correto então, tutela cautelar de urgência, ou melhor, tutela de urgência cautelar antecipatória. Esse é o nome correto, tá? Tutela de urgência antecipatória, cautelar antecipatória, tutela de urgência cautelar antecipatória. E você deixa claro lá no pedido que quer a suspensão do leilão, explica os motivos, 2 folhas, 3 folhas, e que também será emendada inicial em até 30 dias, conforme o Código de Processo Civil. Cuidado, hein? Quando eu falo de medida cautelar, eu também posso fazer ela de forma antecipatória, mas eu tenho aí o prazo para emendar de 15. A medida tutela antecipada. A medida cautelar continua sendo 30. O que nós temos de diferente, que não existe mais o processo cautelar, tá? Então, ponto importante aí para você ajudar o seu cliente. Então, vamos lá. Qual que é a ação correta hoje, professor, quando o cliente bate no meu escritório, na minha porta, para eu tentar salvar, suspender o leilão ou gerar a nulidade do leilão? O nome correto da ação é ação declaratória de nulidade de leilão, ok? Claro que eu posso pensar em outras ações, depende do cliente, depende da história, depende dos fatos. Se o cliente é um terceiro nessa relação, aí eu vou pensar no embargo de terceiro. Se ele é um terceiro nessa relação, embargo de terceiro. Se o meu cliente é o marido, a esposa do fiador, embargo de terceiro, tá? Existe ainda embargos à rematação, tá bom? Nós vamos conversar, mas uma das ações, a principal que deve ser usada quando não é terceiro, é sim a ação declaratória de nulidade de leilão, tá bom? Legal, hein? Bacana!